Você sabe quanto cobrar pela extensão de cílios de forma que você tenha lucro no final do dia? Sabe quanto você gasta em cada procedimento? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar como calcular os custos do procedimento e como cobrar um valor justo. Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal mais completo sobre extensão de cílios que vocês vão ver. Eu sou a Larissa Costa e este é o Escola para Esteticistas. Eu vejo muitas meninas errando nessa parte de não saber quanto cobrar, não saber quanto custa o procedimento, para ela fazer, se descabelando porque as meninas próximas a ela fazem extensão de cílios muito barato e etc. Por isso eu resolvi trazer esse vídeo aqui, para você saber quanto você gasta, quanto que é o custo do seu procedimento com a extensão de cílios e para você ter um lucro na hora de fazer as extensões de cílios e não ter prejuízo. E antes da gente ir pro vídeo em si, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim esse vídeo vai chegar para mais pessoas e ajudar mais meninas que estão cobrando errado por aí. Também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, que eu sempre procuro trazer conteúdos de ótima qualidade para ajudar vocês na hora de fazer as extensões de cílios. E bora pro vídeo! Meninas, antes da gente começar, eu queria dizer que esse vídeo ele vai ter dois momentos. O primeiro, eu vou passar a listinha, de gastos, vou calcular com vocês certinho como vai funcionar. E o segundo momento, eu vou dar dicas de como vocês conseguem cobrar um valor justo pelo trabalho de vocês. Meninas, antes de eu passar aqui a listinha de gastos, eu queria dizer pra vocês que eu fiz uma média, tá? Dos meus gastos, eu compro a maioria dos meus produtos pelo Mercado Livre. E eu tenho os gastos, com aluguel, com a minha energia, então eu fiz os gastos baseados no meu dia a dia. Mas eu vou ajudar vocês, vou mostrar minha listinha de gastos, como que funciona certinho e vocês podem calcular a sua também. Porque assim vocês vão saber exatamente quanto vocês estão gastando na hora de fazer as extensões de cílios. Meninas, primeira coisa, você precisa pegar papel e caneta na mão e ir anotando os seus gastos fixos. O que são gastos fixos? São aqueles gastos que você tem independente de ter cliente ou não. Então, por exemplo, se você aluga algum espaço, se você tem lá no seu espaço internet, luz, água, telefone, então você vai ter que pegar esses gastos fixos e dividir pelo número de dias que você trabalha. Então, eu tô aqui com o meu computador para me ajudar a mostrar para vocês, a calcular certinho para vocês como que vai ser esses gastos, tanto os fixos quanto os demais gastos, tá? Porque senão eu não vou lembrar tudo de cabeça. Então por isso que eu peguei aqui meu computador para ir me ajudando a lembrar tudo para vocês, para eu não esquecer de nada. E aliás, um detalhe muito importante que eu esqueci de falar no começo do vídeo, por isso que eu vou falar agora. O que vocês acharam do meu cenário novo? Estão gostando do cenário? Eu achei que ficou super delicado, ficou uma belezinha. Me conta aqui nos comentários o que você achou do meu novo cenário. Meninas, então vamos lá. Eu vou pegar, os meus gastos fixos que eu tenho todos os dias, independente de ter cliente ou não, e vou dividir pelo número de dias que eu trabalho. Ou seja, eu trabalho de terça a sábado, então dá mais ou menos no mês 22 dias. Então essa foi a média que eu fiz. Então eu vou pegar esses gastos e vou dividir por 22 dias. Então vamos lá, os gastos aqui, os gastos fixos primeiro. O aluguel, eu pago R$1.000 de aluguel. Dividido pelos 22 dias que eu falei pra vocês, dá R$45,45 por dia. A energia, eu pago R$100 de energia, dividido pelos 22 dias dá R$4,54. A água, eu pago R$30 de água, dividido pelos 22 dias dá R$1,36. A internet é R$100, dividido por 22 dias dá R$4,54 por dia. Então o meu total, de gastos que eu tenho por dia é de R$55,89 todos os dias, os 22 dias que eu falei para vocês no mês. E esse gasto eu tenho independente de ter cliente ou não. Então eu tenho esse gasto fixo, é um gasto fixo. Se eu tiver cliente eu pago, eu tenho esse gasto. Se eu não tiver cliente eu tenho esse gasto do mesmo jeito. E aí, só que esse valor, como que vocês vão colocar na conta da sua cliente? Você vai pegar esse valor e vai dividir pelo número de clientes que você tem no seu dia. Então aqui, um exemplo. Se você tiver 5 clientes no dia, você vai pegar esse valor que você tem dos seus gastos fixos e dividir pelo número de clientes que você tem no dia. Então, por exemplo, R$55
R$5,89 dividido por 5 clientes, vamos supor assim que eu tenho 5 clientes, eu vou dividir por esses 5 clientes. Então, R$55,89 dividido por 5, né, me dá R$11,17. Então, esse é o meu gasto fixo se eu tiver 5 clientes. Se eu não tiver nenhuma cliente, por exemplo, o meu gasto fixo vai ser de R$55,89. Aí, como eu expliquei para vocês, a gente vai dividir esse valor pelo número de clientes. Então, se tiver 2 clientes, você vai pegar os R$55,89 e dividir por 2. Tiver 3 clientes, os R$55,89 dividir por 3 e assim por diante. Lembrando, meninas, que para quem está iniciando, eu recomendo começar atendendo em um cômodo em casa mesmo ou a domicílio, para não ter esse gasto fixo logo de cara. Meninas, então agora você vai anotar os gastos que você vai ter com cada cliente. Então, o primeiro gasto vai ser com a ficha de avaliação e a ficha de cuidados. A ficha de avaliação é aquela ficha de anamnese que a gente entrega para cliente antes de começar a sessão, né? E a ficha de cuidados é aquela que a gente entrega para cliente depois de finalizar a sessão para ela ter os cuidadinhos em casa. Eu tenho vídeo aqui no canal falando tanto da ficha de avaliação quanto da ficha de anamnese, então se você não viu ainda, depois desse vídeo, corre lá conferir que tá imperdível e você ainda consegue fazer o download tanto da ficha de anamnese quanto da ficha de cuidados. Então vamos lá. A ficha de anamnese e a ficha de cuidados, as duas junto, custam por cada cliente, tá, meninas? Aqui eu tô falando por cada cliente, custa 40 centavos, certo? A mistura do shampoozinho da Johnson, né, que a gente usa para higienizar os cílios da cliente, que eu uso para higienizar os cílios da cliente, como que a gente faz essa mistura? Eu pego no pump e eu uso 5 ml do shampoo da Johnson para 40 ml de água. Essas 5 ml de shampoo a gente enche o pump e a gente consegue usar naquele dia todo de atendimento. Depois a gente tem que descartar, né? E no outro dia fazer uma nova misturinha. A gente não reutiliza a mesma misturinha todos os dias. A gente sempre descarta e faz outra mistura. Então, no dia, tá? Eu tô falando do dia, a gente usa 5 ml do shampoo da Johnson, que dá para fazer cerca de 5 clientes no dia, mais ou menos. Então, ou seja, a gente vai usar 1 ml de shampoo da Johnson para cada cliente, certo? O shampoo da Johnson, ele custa cerca de R$25. Dividido por 400 ml, que é o que vem nele, me dá o total de 0,06 centavos. Meninas, agora falando do pincel descartável que eu uso para fazer a higienização dos cílios da cliente, ele custa R$100 e vem 500 pincéis. Então a gente pega esses R$100 que ele custa, divide pelo número de pincéis que vem no pacotinho e ele vai sair por 20 centavos cada pincel. Então a gente vai usar um em cada cliente, 20 centavos cada pincel. O microbrush, ele custa R$15 e vem 100 microbrushes. Então a gente pega os R$15, divide pelos 100 microbrushes e cada microbrush vai sair por 15 centavos. Quando eu vou passar o primer, né, ou o pré-tratamento, por exemplo, eu gosto de usar 2 microbrushes. Então, vai ser 30 centavos ao todo. A escovinha, ela custa R$28 e vem 100 escovinhas no pacotinho. Então, cada escovinha sai por 28 centavos. O pad em gel. O pad em gel, ele custa R$33 e vem 50 pares de pad. Então, cada par vai sair por 66 centavos. Próximo item, meninas, é a caixinha de cílios. A gente vai usar cerca de 3 chicotes para fazer os cílios completo da cliente. Então, uma caixinha da Edison, por exemplo, que vocês sabem que é a marca que eu mais uso no meu dia a dia, é a marca que eu mais indico. Inclusive, o site deles é bem completo e eu tenho cupom de desconto, é Larissa Desconto 10. Então, corre lá conferir o site deles que é imperdível. Por exemplo, a caixinha de cílios de fio a fio da Edison Lashes custa R$56. Vem 12 fileiras. Então você você pega os R$56, divide pelas 12 fileiras que vem, vai ficar cada fileira R$4,66. Vezes 3, né, que é o número a quantidade de chicotes mais ou menos que a gente vai utilizar para fazer os cílios completo de uma cliente, vai dar ao total R$13,98, certo? A fita micropore, vão anotando aí, hein, meninas? A fita micropore, ela custa R$9 e vem 10 metros.
A gente vai usar para fazer o isolamento dos cílios inferiores, né? Eu já mostrei em outros vídeos para vocês. A gente vai usar para fazer o isolamento dos cílios inferiores antes do pad, 4 pedacinhos de fita, né? 2 em um olho e 2 em outro. Então, e de cerca de 4 centímetros cada fitinha. Então, 4 pedaços de 4 centímetros cada. Ao todo dá 16 centímetros. Os R$9 divididos para ficar mais fácil a conta, eu passei os metros para centímetros. Então, R$9 dividido pelos 1000 centímetros vai sair 0,009 cada centímetro. Então, você vai pegar esse 0,009 e fazer vezes 16 centímetros. Então, né, você vai gastar de fita micropore ao todo 15 centavos, ok? A fita transpore, que é aquela que eu gosto de... que eu já mostrei em outros vídeos também, de prender o pad aqui para baixo e aqui para o lado, para ele não ficar para ele não ficar andando, né, para dentro do olho da cliente. Ela custa R$15 e vem 9 metros. A gente também vai usar 4 pedacinhos, né, 2 em cada olho, de cerca de 4 centímetros também. Então, ao todo, 16 centímetros. Então, os R$15 divididos pelos... Aí eu coloquei em centímetros também para ficar mais fácil a conta. Então, os R$15 dividido pelos 900 centímetros vai sair 0,016 cada centímetro. Então, a gente vai pegar esse valor de 0,016 e fazer vezes 16 centímetros. Vai dar 27 centavos ao todo de fita transpore. Agora a gente vai para a cola. A cola, ela a qual eu uso, né, a qual eu tô acostumada a usar é a HS16 de 3 ml. Ela custa cerca de R$64 mais ou menos. E ela vai render 60 gotas. Por quê? Cada ml ela rende mais ou menos 20 gotas. Então, 3 ml vai render 60 gotas mais ou menos. Eu costumo trocar a gota de cola a cada 15 minutos. Tá? Independente se ela já tá secando ou não, né? Se ela seca mais rápido, eu troco antes, mas se ela tá dentro da umidade certa, da temperatura certa, eu troco a gota de cola a cada 15 minutos. Eu não espero passar esse tempo porque ela fica esticando, ela pode causar baixa retenção e aí, enfim, pode não dar certo a sua extensão de cílios. Então, a cada 15 centímetros eu gosto de trocar minha gota de cola. Então, ou seja, em uma colocação eu demoro cerca de 2 horas, de 1h30 a 2. Mas vamos colocar que eu demoro 2 horas para fazer uma extensão de cílios completa nos 2 olhos. Eu vou usar então cerca de 8 gotas de cola, porque eu vou trocar a cada 15 centímetros. Então, R$64 que custa a minha cola, dividido por 60 gotas, cada gota vai custar R$1,06. Certo? Então, aí tem que pegar esse R$1,06 e fazer vezes as 8 gotas que eu vou usar naquele atendimento. Me dá um total de R$8,48. Meninas, o próximo item é o papel toalha. E eu vou usar o papel toalha depois da higienização, na hora que eu vou retirar todo o shampoo que eu usei para higienizar, para vir secando. Os 2 rolos de papel toalha, que é o que normalmente a gente encontra, sai R$8. Então, um rolo sai R$4. R$4 dividido por 120 folhas, que normalmente é o que vem no rolo, sai 0,033 centavos cada folha. Eu gosto, tá, meninas? Eu eu fiz os testes e eu usei 2 folhas e eu achei que é o suficiente para fazer a higienização dos 2 olhos. Então, 2 folhas vezes 0,033, ele vai ficar 0,07 centavos. Então, esse é o gasto que a gente vai ter com as folhas na hora, né, de secar os cílios depois da higienização, de 0,07. Meninas, então esses foram os itens que eu coloquei aqui que a gente usa para atender a cliente, tá? Pode variar, né, de região para região, os preços podem estar um pouquinho diferentes dependendo do lugar onde vocês compram. Como eu falei para vocês, eu comprei tudo, né, eu comparei tudo pelo Mercado Livre, que é o site que eu mais faço as minhas compras de cílios, de descartáveis, enfim. Então, assim,
vocês têm que fazer a conta de vocês, tá? Pra ver certinho quanto que vocês gastam. Aqui é uma base, tá? Do que eu gasto, do que eu compro, né? Das minhas compras, então eu fiz uma base. E o total de gasto que eu vou ter com a cliente, tá? Sem fora os gastos fixos. Agora a gente tá falando dos gastos com a cliente, atendendo a cliente. Então, se não tiver cliente, não vai ter esses gastos. Se tiver cliente, vai ter esses gastos. Cada cliente fica, então, R$ 24,85. Então, meninas, R$ 24,85 é o gasto que eu tenho com a cliente no meu espaço em relação a materiais. E aí, para você somar com o gasto fixo, você tem que fazer aquela continha que eu falei para você. Se você tiver 3 clientes no dia, né, você vai dividir o gasto fixo pelas 3 clientes. Se você tiver uma cliente no dia, por exemplo, você vai pegar o seu gasto fixo, tá? Eu tô dando um exemplo. Larissa, vou ter uma cliente nesse dia. Então, você vai pegar os R$ 24,85, que é o seu gasto com material, no meu caso, o meu gasto com material, e vai pegar o gasto fixo, que é R$ 55,89, e esse valor é o valor que você vai, que a sua cliente vai custar naquele dia para você. Mais o seu gasto fixo, lembrando que o seu gasto fixo ele tem que ser dividido pelo número de clientes que você tem naquele dia. Então, se você tem uma cliente, o gasto fixo daquela cliente vai ser, o gasto fixo dessa cliente vai ser de R$ 55,89. Se tiver 2 clientes, você vai dividir esse valor por 2. Se tiver 3 clientes, 4 clientes e assim por diante. E depois tem os gastos com o material, que como eu falei para vocês, eu fiz a média aqui, deu R$ 24,85. Isso, meninas, fora os investimentos com pinças novas, com cursos novos, né? Investimentos no seu espaço, em especializações. Esse é o custo que eu tenho com cada cliente no meu dia a dia. Por isso, meninas, não cobre menos do que o seu gasto, porque aí você vai ter prejuízo, né? Ah, Larissa, mas eu vejo meninas fazendo extensão de cílios a R$ 50. Meninas, ela tá tendo um prejuízo lascado. Isso, sem contar, né? Na verdade, ela tá pagando para trabalhar, porque o meu gasto, por exemplo, fixo e mais o gasto que eu tenho com cada cliente, dá mais que R$ 50. E se a pessoa tá cobrando menos que isso, ela tá tendo até prejuízo, né? Não tá tendo lucro nenhum e tá tendo prejuízo. Então, toma muito cuidado com quanto você vai cobrar nas suas extensões de cílios. E agora, né, eu falei pra vocês que a gente ia dividir o vídeo em 2 momentos, então agora o segundo momento eu vou dar algumas dicas de como você consegue precificar, né, como te ajudar a precificar o seu serviço. Meninas, e aqui vai a primeira dica, você precisa saber qual é o valor mínimo que você pode cobrar no seu procedimento. Então, por exemplo, você fez lá os cálculos, né, igual eu fiz, e aí você precisa saber quanto que você vai querer ganhar de lucro, né, nas suas extensões de cílios. Então, eu indico vocês a fazerem o quê? Colocar o quanto vocês gastam com extensão de cílios e aí vocês precisam colocar pelo menos R$ 50 de lucro para vocês terem, né, lucro, terem a sua mão de obra, né, não terem prejuízo na hora de fazer as extensões de cílios. Então, eu indico vocês colocarem, né, o gasto que vocês têm, né, o gasto fixo, somado com o gasto por cada cliente e mais R$ 50 para você ter o seu lucro, porque senão você tá tendo prejuízo, você vai pagar para trabalhar. Então, eu indico vocês a fazerem dessa forma. O que me leva a outra dica. Você precisa ver quanto que as meninas cobram na sua região as extensões de cílios, porque também você não pode ficar muito fora do que elas cobram, porque as clientes elas acham estranho quando é muito barato, porque elas acham que pode ser os tufinhos, por exemplo, e as clientes também não gostam quando é muito caro, porque ela vai falar, nossa, mas eu vou pagar tudo isso por uma extensão de cílios. Então você precisa ver a média de quanto é cobrado na sua região ou na sua cidade por outras profissionais da área, para você se basear, porque daí você consegue colocar o seu valor. Então, e também, né, meninas, um outro detalhe é que você colocando esse lucrinho a mais, o que você pode fazer? Você consegue mexer nesse valor, se caso a cliente quiser algum desconto à vista, pagando à vista a extensão de cílios, se ela quiser, por exemplo, passar na maquininha, né, dividir esse valor talvez, ou por exemplo, chegou o período do aniversário dela, você consegue dar um descontinho um pouquinho maior na hora dela fazer a extensão de cílios, porque você tem essa margem de conseguir mexer um pouco mais no valor da extensão de cílios e etc. E eu tava falando também, meninas, de vocês pesquisarem, né, as profissionais da cidade de vocês, por quê?
Porque se você cobra um valor muito abaixo do que as outras profissionais cobram, além da pessoa se assustar, né, achar que não é uma extensão de cílios, também depois, a hora que você quiser subir o seu valor, vai ficar mais complicado, porque a cliente, né, tem cliente que vem por você, que gosta de você, do seu profissionalismo, mas tem cliente que infelizmente vem pelo valor. Então, se você tá mais barata, ela vai em você. Se a fulana tá mais barata, ela vai na fulana. Se a outra pessoa tá mais barata, ela vai na outra pessoa. E aí ela não para, cada hora ela tá em uma profissional diferente. Então, se você cobra um valor muito abaixo para atrair muitas clientes, do mesmo jeito que aquela cliente vem para você, ela vai embora mais fácil também. Então não cobra muito barato, porque senão isso vai ser um problema mais pra frente. Quando você quiser aumentar o seu preço, você vai perder muitas clientes. Meninas, uma outra dica é, quanto mais técnicas você fizer, maior vai ser o seu valor, porque isso vai fazer você se tornar uma especialista em cílios. Por exemplo, fio a fio, brasileiro, a maioria faz. Agora, se você colocar outras técnicas no seu estúdio, né, fora fio a fio brasileiro, colocar, por exemplo, egípcio, indiano, mega volume, volume russo, isso é um diferencial e te torna, né, faz você ser mais atrativa para suas clientes. Então, aí você consegue também aumentar o seu valor. Por quê? Se tornando uma especialista, né? Quer dizer que você fez especializações nessas técnicas, que você sabe trabalhar com essas técnicas e isso te torna mais atrativa para as clientes. Elas ficam pensando, nossa, ela trouxe mais técnicas, ela fez mais cursos, ela fez mais especializações, por isso que o valor dela aumentou, porque agora ela tem mais técnicas, ela tem uma gama maior para trabalhar com a extensão de cílios. E aí você consegue cobrar um valor maior pelos seus procedimentos de extensão. A próxima dica, meninas, tenha uma conta para sua empresa e tenha uma conta pessoal. Por quê, meninas? Para vocês não misturarem as duas contas, né? Não misturar o que você ganha com a empresa com os seus gastos pessoais, porque senão você não vai conseguir ter controle do que entra e do que sai. Então tenha duas contas. Uma para você receber das clientes, né, ganhar com o seu trabalho com extensão de cílios, e outra conta para você ter o seu salário, que eu vou explicar para vocês como que vocês podem fazer, como que é um jeito que funciona. E aí, a partir daquela conta, você tem os seus gastos pessoais, não são gastos com a empresa. Os gastos com a empresa, você usa a conta da empresa para pagar. O que me leva à próxima dica, que é, você vai pegar a conta da empresa e fazer, por exemplo, um fechamento semanal. E aí você vai pegar tudo que você ganhou naquela semana com a empresa, e aí você vai pegar, você vai separar, você vai somar tudo que tá lá, 70% vai continuar lá, porque daí você vai poder usar para comprar materiais novos, fazer investimento em cursos, comprar pinças melhores, vai deixar lá guardadinho para uma emergência. Por exemplo, a gente entrou na pandemia do nada, né? Então você precisa ter uma reserva de emergência, ou se caso você tiver algum problema de saúde, né? Então, por isso que você precisa ter essa reservinha guardada, né? Esse dinheiro guardado para materiais novos, para especializações, para cursos e também para, se caso, né, acontecer alguma coisa, você ter esse dinheiro guardado para você conseguir ir se mantendo com esse valor. E aí o seu salário vai ser 30% do que tá lá guardado. Então, por exemplo, você tem R$1.000 lá na conta, R$700 você deixa lá para esses investimentos, para essas emergências que eu falei, e 30% você deposita na sua conta, né, ou seja, R$300 no caso de 1.000, né, é uma suposição que eu tô fazendo aqui para vocês. Você pega esses R$300, esses 30%, e coloca na sua conta. E aquilo ali é o seu salário da semana. Então você vai conseguir pagar suas contas ou comprar alguma coisa que você quer pessoal, né? Não para a empresa. Para a empresa tá lá os 70% que você deixou guardado. Esses 30% é o seu salário, tá bom? Então faça desse jeito que vai dar super certo. Você consegue controlar certinho o que é da empresa e o que é seu. Meninas, a próxima dica é: muitas meninas, né, têm dúvidas se cobram ou não das modelos, né, na hora de fazer as modelos de extensão de cílios. Meninas, e a resposta é sim. Vocês precisam cobrar, nem que seja um valor assim simbólico, para te ajudar nos custos dos materiais, né? Como eu falei antes para vocês, os materiais de extensão de cílios, né? A gente viu aqui a listinha, eles não são materiais baratos, então para ajudar, né? Para ajudar a gente nos custos com os materiais, a gente precisa sim cobrar um valor simbólico da modelo. Quando eu comecei, por exemplo, a fazer extensão de cílios, eu cobrava um valor de R$30 para fazer a modelo. Não cobria todos os custos, claro, mas eu precisava das modelos, eu precisava desse treino
para conseguir, né, para me especializar, para conseguir fazer as extensões de maneira correta. Elas eram modelos, então eu estava, né, testando, né, fazendo nelas para conseguir melhorar os meus atendimentos. Então, quando eu fazia modelos, eu cobrava só o valor simbólico de R$30 para me ajudar com os custos, né, com os meus gastos, mas não era nada que cobria todos os gastos, era mais para me ajudar mesmo a não ter tanto prejuízo assim fazendo as modelos, mas as modelos ajudam muito a gente quando a gente está iniciando, né? Então, eu indico vocês a cobrar um valor simbólico, nem que seja R$30 das modelos, para ajudar com os custos dos materiais. Agora, meninas, quando eu fazia, né, no começo, quando eu fazia parcerias com influencers para me divulgar no Instagram, aí eu já não cobrava. A gente fazia uma troca, né? Eu fazia extensão de cílios nas influencers e elas divulgavam o meu trabalho no Instagram para atrair mais clientes. Aí, nesse caso, eu não cobrava, porque a gente fazia essa troca de serviço, né? Meninas, uma outra dica para vocês muda o valor de quem trabalha no estúdio, né? Tem um estúdio ou trabalha em casa, você vai ter praticamente os mesmos gastos, né? Você tem que contabilizar a energia que você usa, a água que você usa, os materiais que você usa, a internet. Então você precisa contabilizar tudo isso. Talvez você atendendo na sua casa fique um pouco mais em conta do que o estúdio, porque você não tem o aluguel do estúdio, né? Ou se você trabalha por comissão, por exemplo, que aliás, se você trabalha por comissão, você às vezes, né, eu vejo muitas meninas que trabalham por comissão cobrando um valor um pouquinho a mais, né, do lucro, porque elas têm que pagar comissão para o estúdio onde elas trabalham. Então, vocês precisam ficar muito atentas a isso. Vocês pagam um valor fixo de aluguel ou vocês pagam por comissão o estúdio onde vocês atendem. Porque se você pagar por comissão, talvez seria mais ideal você cobrar um valor um pouquinho a mais do que seria esses que eu passei para vocês, porque aqui eu tô calculando um custo fixo com aluguel. Mas se você tem um gasto um pouquinho maior por conta da porcentagem, né, que você repassa para o salão onde você atende ou para o estúdio onde você atende, aí seria interessante você cobrar um valor um pouquinho mais alto, porque senão você vai ter uma margem de lucro muito pequena, porque você vai ter que pagar essa porcentagem. Por exemplo, eu vejo, né, amigas minhas que trabalham por comissão. Por exemplo, é uma suposição, tá? Ela cobra R$100 na extensão de cílios. 30% é do salão e 70% é dela. Ou seja, ela fica para ela com R$70. Só que ela tem 50 de gasto, ou seja, ela ganhou R$20 para fazer uma extensão de cílios. Então aí nesse caso o ideal é cobrar um pouco a mais, porque senão você vai ganhar R$20 fazendo uma extensão de cílios. É muito pouco pelo trabalho que a gente tem. E olha que quem trabalha com extensão de cílios sabe que dá trabalho, que é difícil, que precisa fazer isolamento, que tem que ter técnica, que tem que treinar, que demora. Então imagina você ganhar R$20. Então, meninas, toma muito cuidado com isso. Quando você for trabalhar em salão e você for trabalhar por comissão, sempre cobra um pouquinho a mais, porque senão você vai acabar tendo R$20 só de lucro. E isso, vamos combinar, meninas, que não é nada, né? Pelo tempo que a gente fica fazendo os cílios da cliente. Então, toma cuidado, veja se você paga um aluguel cheio, né? Um aluguel inteiro, ou se você paga por comissão, que daí precisa fazer essa diferença e cobrar um pouquinho a mais para você ter o seu lucro. Meninas, agora eu vou dar dicas sobre a manutenção. Eu vejo, e inclusive eu fazia dessa maneira, de cobrar metade do valor da colocação para fazer a manutenção da extensão. Então, por exemplo, assim, lembrando que os valores que eu tô falando aqui é para vocês entenderem, tá? É uma suposição. Eu cobrava R$100 para fazer a extensão de cílios. A minha manutenção era 50. Só que, pensa bem, você vai fazer a manutenção da cliente, ela tem que estar com 50% dos cílios ainda feitos. Mas sempre vai ter aqueles fiozinhos que cresceram e a gente vai precisar remover. E você vai usar, basicamente, né, praticamente todo o material que você usou na colocação, você vai usar na manutenção. Alguns fios a menos, por exemplo, né? Mas a maioria das coisas, né, a maioria dos materiais vão ser os mesmos que você usou na colocação. Então, você vai ter um gasto aí de mais ou menos, né, fazendo aquele cálculo que eu fiz, de R$27 para fazer, né, a manutenção ou a colocação, enfim, os gastos com os materiais. E aí você vai cobrar R$50 da cliente, você vai estar ganhando praticamente R$20 para fazer uma manutenção. Então, o que eu comecei a fazer, eu adotei, e eu acho que dessa maneira vai te ajudar também com os custos com os materiais. Cobrar metade do valor da colocação
Na manutenção isso, tá? Cobrar metade do valor da colocação e mais R$ 15. Não vai cobrir todos os gastos? Não, mas pelo menos vai te ajudar, né? Você vai ter uma margem de lucro um pouco maior do que só cobrando metade do valor da colocação. Então hoje eu faço isso. Então, por exemplo, uma extensão de cílios, que igual eu falei pra vocês, R$ 100, eu, em vez de cobrar 50, né? Eu vou cobrar 50 mais 15. Então, uma manutenção fica R$ 65. Meninas, e agora uma dica importantíssima sobre manutenção. Eu, Larissa, não pego manutenção de outra profissional. Quando a cliente vem pra mim e ela quer fazer uma manutenção, eu não faço manutenção de outra profissional. Eu removo tudo e aplico novamente. Por quê? Eu não sei qual cílios que ela usou, eu não sei qual cola que ela usou, qual a qualidade dos materiais que ela usou, e eu sei que a qualidade dos meus produtos é de boa qualidade. Então, eu não faço manutenção de outro profissional. Eu prefiro remover tudo e aplicar novamente com os meus materiais. Porque vai que de repente deu uma reação alérgica naquela cliente, o material da outra profissional não dá certo com o meu material e aí dá uma reação alérgica na cliente, pode dar algum problema no olho da cliente, então eu não indico, tá? Eu não faço manutenção de outro profissional. Meninas, agora uma outra dica que muitas meninas me perguntam: a remoção eu devo cobrar? Meninas, quando eu, por exemplo, né, faço a remoção química, né, a remoção completa da extensão de cílios, se eu faço e aplico no mesmo dia uma nova colocação, né, uma nova extensão, eu não cobro a remoção. Mas se a cliente for remover porque vai ficar uns dias sem cílios, ou porque vai ter que viajar e vai ter que tirar, ou por, enfim, qualquer outro motivo, e ela quer fazer a remoção, mas ela não vai fazer uma nova colocação, uma nova aplicação, aí eu cobro R$ 30 para fazer a remoção. Por quê? Porque a gente gasta materiais também para fazer a remoção da cliente. A gente gasta pad, a gente gasta microbrush, a gente gasta removedor. Então a gente tem um gasto sim fazendo a remoção daquela cliente. Então eu cobro R$ 30 para fazer a remoção. E para quem ficou até o final, vocês acham que dá para ganhar muito dinheiro com cílios ainda? Eu vou fazer uma continha básica do que eu ganho para vocês no momento. Eu atendo 5 clientes no dia e a técnica que eu mais faço é o volume brasileiro, que no momento eu cobro R$ 160. Então, meninas, o gasto em produto é de R$ 30, como eu falei para vocês. Mas o gasto fixo para 5 clientes daria mais R$ 10. Então, eu cobro em cada colocação 160, né? R$ 40 de gasto, eu vou ter um lucro de R$ 120 e vezes, né, as 5 clientes que dá para eu atender num dia. Então, dá para tirar num dia cheio R$ 600 de lucro, com apenas 5 clientes por dia, sem pressa, fazendo com calma, não fazendo nada corrido. E aí, meninas, o que vocês acharam? Meninas, chegamos ao final de mais um vídeo e conta aqui pra mim nos comentários se esse vídeo te ajudou, se você conseguiu entender quais são os seus gastos, quais são os seus lucros fazendo extensão de cílios, as dicas que eu dei, se te ajudou. E se faltou eu dar alguma dica aqui e que serve pra você, que te ajuda, me conta aqui pra mim nos comentários que eu vou amar ler todas as dicas de vocês. Lembrando, meninas, que a gente precisa se valorizar, a gente, né, trabalha com materiais de qualidade, né, a gente trabalha como extensionistas de cílios, como lash designers, então a gente precisa nos valorizar, né, pra gente ter o nosso ganha-pão do nosso dia a dia. Então, meninas, me conta aqui o que vocês acharam desse vídeo. Lembrando também, meninas, que pra você que quer entrar pra profissão, que gostou da área de extensão de cílios e quer se especializar, eu vou deixar o link do meu curso Viver de Cílios aqui na descrição. Tem 13 técnicas de extensão de cílios, as mais procuradas do mercado, tem apostila, tem suporte VIP comigo, é super completo. Então corre e aproveita. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.